Na despedida de Paulinho, o Corinthians garante a vaga direta na fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana, vencendo o Racing no Uruguai pelo placar de 3-0. Timão teve a despedida da fase de grupos, no último jogo, o sexto e último jogo da fase de grupos, chegando como segundo colocado do grupo F, precisando da vitória para garantir a vaga direto nas oitavas de final, sem precisar passar pelo playoff. E vimos isso acontecer dentro de campo, o Corinthians um placar de 3-0, aquelas vitórias incontestáveis que não dá para reclamar, não dá para questionar. Realmente o Corinthians fez só merecer vencer pelo placar de 3-0, garantindo sim a sua classificação direta. Uma partida importante aqui para a gente trazer nesse pós-jogo, começando primeiro pela mudança na escalação, escalação e a formação tática. Nós vimos o Antônio Oliveira sacando o Ángel Romero, algo que já vinha sendo sinalizado nos últimos treinos, apurado por nós da imprensa, né, principalmente com destaque do Luiz Fabiani, que foi o primeiro, o Luiz Fabiani da Rádio Tatiaia, foi o primeiro a trazer essa informação sobre essa mudança e acabou sendo confirmado. Ficou só a dúvida, como que o Coronado iria jogar? Será que o Antônio optaria por manter o 4-3-3 ou jogaria no 4-4-2 com o Garro e o Coronado mais próximos, tendo mais responsabilidade de criação, dividindo a criação de jogadas no meio de campo? E foi o que nós vimos. No começo da partida, o Racing do Uruguai veio claramente com a intenção de segurar o jogo, tentar garantir o empate que garantiria o primeiro lugar geral para o clube. Muitas faltas, algumas faltas mais pesadas e alguns sustos, né? O Carlos Miguel teve que fazer uma defesa de puro reflexo, depois ele dá um vacilo que assustou a torcida, mas tivemos um lindo gol de falta marcado pelo Rodrigo Garro, mais um gol de falta marcado pelo camisa 10 alvinegro, uma falta lateral, um tipo de lance complicado, a impressão inicial seria que a cobrança seria de um cruzamento, mas o Garro acerta uma linda cobrança com efeito, sem chances para o goleiro adversário. Placar de 1-0 muda totalmente o cenário da partida. O Racing precisou ir para cima, já que a derrota não interessava, e deu espaços, e com espaços o Corinthians controlou o jogo. Então conseguiu o segundo gol com uma jogada bem trabalhada, principalmente com o Wesley mais uma vez aparecendo bem e acertando o cruzamento para o Yuri Alberto marcar o segundo gol. Coronado e o Garro fizeram vários passes importantes para os jogadores, principalmente o Coronado, jogadores ofensivos. O Coronado chegou a deixar o Yuri Alberto na cara do gol pelo menos umas 2 vezes. Acabou que o Yuri não conseguiu resolver essa situação e aí terminou com o placar parcial de 2-0 no primeiro tempo, mas não seria exagero falar que o Corinthians poderia ter vencido a primeira etapa por 4-0. Na segunda etapa, a gente tem um golaço do Igor Coronado, uma jogada que é o Wesley recebe uma entrada mais forte, mas a bola chega para o Breno Bidon, um jovem promessa alvinegra que nós já cobrávamos o espaço do time titular, acha um ótimo passe para o Coronado e o Coronado faz um dos gols mais bonitos que eu já vi na Neoquímica Arena. Ele sai driblando, sai fazendo uma fila na defesa uruguaia e finaliza com precisão, 3-0, marcando seu primeiro gol com o Timão e logo o primeiro gol, aquele gol que merece o chamado gol de placa. Com 3-0 e aí foi só controlar o jogo e tivemos as mudanças ao longo da segunda etapa, com a entrada principalmente do Paulinho, que se despediu dentro de campo da torcida, então ovacionado com a faixa de capitão e se despede do Corinthians saindo pela porta da frente, né, em grande estilo. Deixa que não é uma saída pela porta dos fundos, é uma saída realmente vitoriosa de um ídolo da história do Timão. Para não citar também alguns problemas, acho que o que eu não gostei foi, mais uma vez, o Antônio Oliveira optando por, primeiro, a montagem do banco de reservas, colocou 2 goleiros, muitos jogadores mais veteranos. Entendo até colocar um pouco mais de jogadores por conta, talvez, do peso da partida, se tivesse mais complicado, mas com 3-0, ele tinha, por exemplo, o Giovani, ele tinha o Biro, e aí ele opta por colocar Pedro Raul, Romero, Gustavo Mosquito, e aí depois você fica pedindo reforços, Antônio. Teoricamente, você precisa dar mais espaço para a molecada da base. Mas gostei muito da partida do Corinthians, o meio de campo funcionou muito bem, Ranieri mais uma vez tranquilo na marcação, Breno Bidon ajudando muito, mas Garro e Coronado foram os destaques disparados da partida, com também duas menções interessantes para o Wesley, principalmente no primeiro tempo, no segundo ele estava um pouco pilhado, estava provocando os jogadores, poderia ter dado um problema, e o lateral esquerdo, Hugo,
que é um jogador ainda pressionado pela torcida, ainda é questionado por muitos, mas vem sendo um atleta extremamente regular, e nós comentamos aqui no canal Futijotas sobre essa regularidade dele. É um jogador que não aparece tanto para a torcida, mas faz aquele o arroz com feijão bem temperadinho, faz o básico bem feito, não compromete, mas uma boa partida. Inclusive, teve alguns lances defensivos no primeiro tempo, onde o Hugo acabou sendo extremamente importante. O resultado, claro, faz uma diferença, porque o Corinthians deixa de gastar assim 2 datas do ano, que seria com o playoff da Copa Sul-Americana, encarando o time da Libertadores, né, um dos terceiros colocados, algo que o Corinthians passou em 2023. Né, o Corinthians terminou a fase de grupos da Libertadores como na terceira posição e entrou na Sul-Americana passando por esse playoff. É mais tranquilo, você já entra na fase de playoff, já garante um dinheiro para o caixa, um pouco mais de tempo para treinar e um pouco mais de tranquilidade, né? Inclusive pensando no tempo sem jogos do Corinthians. Importante agora a gente ver como que vai ser o cenário para os próximos jogos, como é que o Antônio Oliveira vai armar o time, quais são as opções, já pensando para o próximo sábado, que o Corinthians encara o Botafogo na Neoquímica Arena pelo Brasileirão, que volta a ser disputado. A gente tem a retomada do Brasileirão agora no começo de junho, então volta à rotina normal. E no Brasileirão o Corinthians precisa melhorar a sua qualidade. Se teve jogos bons na Copa do Brasil, jogos bons na Copa Sul-Americana, no Brasileirão o Timão ainda precisa engrenar. Mas aí é assunto para nossa live no próximo sábado. Beleza, galera? Forte abraço.